Esta manhã nós estudaremos a lição de número 12, que tem por título Vivendo no Espírito. Estamos caminhando para o encerramento desse trimestre, mas ainda há algo que se aprender, há algo que se discutir ainda. Caso você não tenha, eu vou levantar a lição aqui, você está em casa para você ver a lição que nós estamos estudando. Caso você não tenha a lição, eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia à mão, abrir no livro de Gálatas, o capítulo 5, o versículo 22. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Que é onde se encontra o texto áureo da nossa lição. O texto áureo da nossa lição, ele diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. A verdade prática da nossa lição nesse domingo diz o seguinte: o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. Então, meus irmãos, nessa manhã nós vamos conversar e nós vamos estudar um pouco sobre o que é caminhar no Espírito. Eu vou seguir aquela metodologia que os irmãos já conhecem que eu faço aqui. Eu vou ler o comentário do escritor da lição, e a gente vai conversando, a gente vai vendo o texto bíblico, a gente vai debatendo. Combinado? Queria dizer para você que nessa manhã nós temos 3 objetivos nessa aula. O primeiro objetivo é declarar o que significa andar no Espírito e a sua importância para a condução da vida espiritual. O segundo objetivo é apontar os aspectos que envolvem o confronto entre a carne e o Espírito, porque nós sabemos que existe uma contínua guerra, um contínuo conflito entre a nossa carne e o nosso espírito. E por fim nós queremos ressaltar os dons e o fruto do Espírito como predicados essenciais para a vida e o caráter cristão. Inclusive nessa lição não traz esse ponto, mas eu acho que é importante a gente acrescentar, que a gente fazer uma diferenciação do que são os dons do Espírito para o que é o fruto do Espírito. E observe que eu tratei um no plural e outro no singular, porque é mais ou menos isso. Às vezes nós falamos assim, os frutos do Espírito, mas não existem frutos do Espírito, existe o fruto do Espírito. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguém não pode dizer assim, eu tenho tal fruto do Espírito, mas aquele outro eu não tenho. Ou você frutifica o fruto do Espírito, ou você não frutifica. Não tem como você dizer assim, olha, o amor, que é um dos frutos que é um fruto do Espírito, uma característica do fruto do Espírito, eu sei amar, mas eu não sou manso. Não, pera. Como assim? Se tem uma característica do fruto e não tem a outra, vamos estudar isso com calma, tá bom? E a outra coisa que a gente precisa diferenciar são os dons do Espírito. E cada coisa, irmão, cumpre a sua função no reino, e cada coisa cumpre a sua função no desenvolvimento do nosso caráter como cristão. Amém ou não amém? Então o comentarista da nossa lição, ele começa a dizer o seguinte: o salvo em Cristo Jesus, desde quando aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, pode passar por diversas situações em sua vida para experimentar um avivamento espiritual. Lembrando a você que todo esse trimestre, caso você tenha tenha aberto a live aí, está nos acompanhando pela internet, pelo YouTube, não sabe do que nós estamos falando aqui, durante esse trimestre nós estamos estudando sobre avivamento espiritual. Nós estamos falando sobre avivamento na história da igreja e como os avivamentos impactaram e impactam a nossa vida de cristão e a sociedade que nós estamos inseridos. E aí o comentarista da lição ele já começa a dizer aqui que a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós passamos por várias situações até o momento de experimentar um avivamento espiritual.
E a vida cristã é uma jornada espiritual que começa no dia da convenção e prossegue até a nossa morte ou até a volta de Cristo. Então nós estamos trilhando essa caminhada, inclusive nesse momento aqui, enquanto a gente está conversando, enquanto a gente está aprendendo, enquanto estamos estudando aqui, nós estamos fazendo o quê? Trilhando esse caminho de aperfeiçoamento do nosso caráter cristão. Nós estamos caminhando, fazendo essa trilha de amadurecimento da nossa vida em Cristo, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Que quando vai ser isso? Na glória. Ou seja, enquanto a gente estiver nesse plano aqui, enquanto a gente estiver nesse mundo, nós nunca estaremos perfeitos, no sentido de termos alcançado a plenitude daquilo que nós podemos ser, mas na glória nós alcançaremos. Mas, não obstante a isso, irmão Eliomar, a gente não, perdão, irmão Erickson, a gente não pode deixar de ter em vista a busca desse aperfeiçoamento, porque alguém pode dizer assim: já que eu só vou ser perfeito na glória, eu não preciso buscar santidade, eu não preciso buscar avivamento, eu não preciso desenvolver meu caráter cristão enquanto eu estiver aqui. Mas pense bem, se você não busca viver isso aqui, você nunca terá condições de ter isso na glória, porque você não vai para a glória. Amém ou não amém? Eu estou falando rápido, irmão. Se eu estiver rápido, me avisa que a gente vai mais devagar. Tá bom? Na caminhada espiritual, ele continua: o crente precisa conservar-se fiel, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Para isso é necessário andar no Espírito. O ponto 1 da nossa lição, quem estiver me acompanhando aí, diz o seguinte: a vida no Espírito. E o primeiro subtópico, ele fala sobre o que é andar no Espírito. Então, nessa primeira parte aqui, a gente vai cumprir o objetivo 1 da nossa lição, que é identificar, caracterizar, sintetizar o que é andar no Espírito. Olha o que o comentarista diz para a gente. Na Bíblia, o verbo andar tem um sentido figurado de viver, experienciar, praticar e conduzir a vida espiritual. Por isso, Paulo escreve, está lá em Gálatas 5,16. Inclusive, Gálatas está até aberto na sua Bíblia aí. Ele vai dizer: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. O andar em espírito é com E maiúsculo, tem um significado espiritual muito elevado e profundo. É ter uma vida cristã subordinada à direção do Espírito Santo, pautada nos ditames da Santa Palavra de Deus, e uma vida espiritualmente avivada. Está até a referência aqui de Romanos 8,1. Veja bem, quando o comentarista da lição fala aqui de que andar no Espírito, viver no Espírito, é de continuidade. A gente não tem como dizer assim: olha, eu ando no Espírito na segunda-feira de manhã e na segunda à tarde, não. Eu não ando no Espírito no domingo à noite, na hora do culto, e na segunda-feira de manhã você vai trabalhar possesso. Porque tem gente que acha que funciona assim, que é uma chavinha de liga e desliga. Quando a palavra do Senhor nos fala de viver, de andar, a gente está falando aqui de continuidade. Ou seja, se você se decide ao lado de Cristo, se você faz uma aliança com o Senhor, se você se compromete com essa graça que te é oferecida, a sua resposta a essa graça que está sendo lhe oferecida é caminhar nessa graça que você recebeu. Viver no Espírito é dar continuidade à experiência que o Espírito Santo te propõe. E aí o comentarista da lição, ele fala aqui uma coisa que é muito substancial para o que a gente está entendendo. Viver no Espírito é submeter a nossa carne, os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos planos, os nossos sonhos à vontade do Senhor. Eu diria, irmãos, não é o comentarista da lição que está dizendo, quem está dizendo é Jonatas aqui. Eu diria que andar no Espírito é ter uma vida de submissão. É ter uma vida de abrir mão da minha vontade para que a vontade do Senhor prevaleça sobre a minha. Isso é andar no Espírito. E por quê? Porque somente, irmãos, através do Espírito Santo a gente consegue isso. Você acha que a sua carne abriria de bom grado a vontade dela?
Vejam bem, em outras lições, em outros trimestres aqui a gente falou sobre muitas coisas, e eu acho que já está claro para todo mundo que acompanha, que estuda regularmente a escola bíblica, já percebeu que a nossa carne nunca, em hipótese alguma, em nenhum momento, vai fazer ou vai nos levar a fazer, a tomar decisões que glorifiquem a Deus e humilhem a ela. A nossa carne nunca vai fazer isso. Pelo contrário, a nossa carne sempre nos levará a tomar decisões, a tomar posicionamentos que exaltem a ela mesma, que satisfaçam a ela mesma e não ao nome de Cristo, e não à vontade de Deus. Porque essa consciência adâmica que nós possuímos, desde o pecado original, desde que o pecado entrou no mundo, a nossa carne vai sempre querer fazer a vontade dela e não a vontade de Deus. Somente por intermédio do Espírito Santo é que nós conseguimos submeter a nossa carne, as nossas vontades e os nossos desejos à ação da vontade de Deus. Está claro isso aqui? Amém ou não amém? E por que nós precisamos andar no Espírito? O subtópico 2 diz o seguinte: olha, o crente em Jesus, ele deve andar de acordo com o Espírito Santo para não cumprir os desejos da natureza carnal. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo disse: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Por isso, andando no Espírito, o salvo tem vitória sobre o império do pecado e da morte. Veja bem, qual a prerrogativa para se andar no Espírito? Qual é a primeira coisa que eu preciso fazer para conseguir andar no Espírito? Ter o Espírito. Não tem como uma pessoa que não conhece a Cristo, não tem como uma pessoa que não fez uma aliança com o Senhor, andar em Espírito e desenvolver tantos dons ou frutificar o fruto do Espírito, sem receber o Espírito. A palavra do Senhor lá no livro de João vai dizer que o Espírito que habita em nós, o mundo não recebeu. Esse Espírito, o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo que habita em mim e você, o mundo não recebeu. Aí você pode até falar assim: mas eu vejo muitas pessoas que não são crentes, muitas pessoas que não se decidiram ao lado do Senhor, fazem boas coisas, desenvolvem boas coisas, são pessoas bondosas. E a gente vai chegar num ponto bem polêmico nessa lição. Por quê? Eu quero falar aqui com você no final dessa lição, quando a gente estiver falando sobre o frutificar aqui, que tem muitas pessoas que fazem coisas que realmente são boas, mas não é fruto do Espírito. Não, a gente não pode confundir que pessoas que têm uma conduta moral ou que têm uma cultura social benevolente ou caridosa, a gente não pode confundir essa caridade, essa bondade social, esse caráter elevado de sociedade, vamos dizer assim, com o frutificado do Espírito. Porque, então, embora sejam coisas parecidas, a raiz e a motivação para isso é muito diferente. Então, no final dessa lição aqui, a gente vai comentar um pouco sobre como uma religião humanista, sei lá, não sei se eu posso usar essa expressão aqui, mas talvez possa, ou como as pessoas, elas desenvolveram uma religião que é de fato humanista, que apela para a humanidade, para a racionalidade, para o intelecto, parece que é espiritual, mas não é. Então, ainda no subtópico 2 aqui, a gente precisa esclarecer que não se pode andar no Espírito quando não se tem o Espírito. Então, você que está me ouvindo e de repente quer, ao final dessa lição, frutificar o que vamos falar aqui, ter as experiências que nós vamos citar aqui, ter uma vida de sobrenatural com o Senhor, ter intimidade com o Espírito Santo, com a pessoa de Jesus Cristo, com a pessoa de Deus, primeiro você precisa aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você precisa se decidir ao lado do Senhor. Você precisa aceitar essa graça que de graça está sendo te oferecida, e esse amor que o Senhor tem dispensado a você. Agora veja bem, o amor que o Senhor te entrega e te convida a experimentar é tão grande, que tão embora Ele te aceite como você é, Ele não vai te deixar como você está.
Porque é uma falácia, é uma mentira a gente dizer assim, olha, venha como está e continue como está. Isso é mentira. O Senhor aceita, mas por te amar, Ele não vai permitir que você continue como você chegou. Porque nós vamos viver de fé em fé, de glória em glória. Esse caminhar no Espírito que a gente está falando aqui é uma transformação diária para que a gente chegue à estatura de homem, de mulher, de Deus, na estatura de varão perfeito. Amém? Vamos subtópico 3? Vamos lá. Como andar em Espírito? Eu começo com uma pergunta. Não é fácil andar no Espírito. Infelizmente, a inclinação da natureza carnal, herdada dos nossos primeiros pais, inerente a todos os seres humanos, faz com que busquemos as coisas que não agradam a Deus. Quando as pessoas aceitam a Cristo como Salvador, tornam-se novas criaturas, pelo processo salvífico do Novo Testamento. A gente tem essa referência aí, ó. Se você tiver com sua Bíblia na mão, você pode abrir João capítulo 3, versículo 3, ou 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Entretanto, elas precisam cultivar o relacionamento espiritual e perseverante com Deus. Portanto, para o crente andar em Espírito, é preciso ter o Espírito Santo dentro dele, ser guiado pelo Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Eu queria, até a participação de vocês, eu vou pedir para 3 pessoas abrirem aqui as referências. Primeiro você vai abrir João, capítulo 14, versículo 17. Outra pessoa abre em Romanos 8, 14. E uma terceira vai abrir em Efésios, capítulo 5, versículo 18. Quem achar João 14, 17, pode ler. Alguém? Se não achar, eu abro aqui. João 14, 17. Alguém achou? Vou ler. João 14, 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece. Mas vós conheceis, porque Ele habita convosco e está em vós. Primeiro conceito aí, eu preciso ter esse Espírito Santo. Depois eu preciso ser guiado por esse Espírito. Romanos 8,14, alguém achou? Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, quando a gente recebe esse Espírito, nós nos tornamos filhos. E a terceira referência em Efésios 5,18, que fala sobre ser cheio. Alguém achou? Não vos embriagueis com vinho, onde a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Percebam bem que a expressão aqui é de encher continuamente. Enchei-vos com o Espírito. Então, irmãos, a prerrogativa, primeiro passo para andar no Espírito é receber esse Espírito para ser tornado filho, certo? Ter essa consciência de filho e buscar continuamente ser cheio desse Espírito. Então, uma coisa que a gente precisa pontuar nesse subtópico aqui é que ele começa dizendo o seguinte, que a gente não pode ceder às vontades da carne para realizar sempre as vontades da carne. Observem que, para fazer a vontade da carne, eu não preciso me esforçar para fazer a vontade da carne. Para fazer a vontade da carne, eu só preciso deixar de fazer a vontade de Deus. Para fazer a vontade da carne, basta tão somente e unicamente eu ser relapso com a minha vida de oração e de leitura da palavra. É tão fácil ir para o inferno porque a porta é larga. É tão fácil e é descida ainda. E na descida diz que todo santo ajuda, não tem isso? A porta do inferno é uma porta larga e fica numa baixada ainda. Porque na descida tudo te empurra. Mas veja bem, para você cumprir a vontade da carne, não precisa nenhum esforço. Somente você ser morno na sua fé. Você ser inconstante na sua busca. Você vacilar no seu devocional de oração e de leitura da palavra, pronto.
Você já está cumprindo a vontade da sua carne. É por esse motivo que nós precisamos subjugar a nossa carne. Eu acho que eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir porque é pertinente. Quando o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos, ele fala que ele submete ao corpo dele aos ritos espirituais, a doutrinas, a rotinas espirituais, por assim dizer, e ele depois volta e lá escrevendo a Timóteo, ele se compara a um atleta. Ele está dizendo assim: olha, eu não faço necessariamente o que eu quero, mas eu faço o que eu preciso. Quando ele se compara ao atleta, ele está dizendo assim: olha, o atleta que, sei lá, um corredor. Eu vi um campeão olímpico falar há um tempo atrás, que ele treinou 8 anos para correr em 9 segundos. Então, 9 anos de treino, irmão, de dedicação, de dieta, de exercícios, sabe, que chegam à exaustão, um desenvolvimento, para conseguir aquela marca. Então, você não acorda todo dia e fala assim: acorda, boceja e fala: poxa, que dia bonito para sofrer. Que dia bonito para fazer um treino aqui, até as minhas pernas querer descolar do tronco. Não é assim não, irmão. Eu vi uma ginasta também que participou das Olimpíadas, uma Olimpíada atrás. Ela ganhou muitas medalhas, é uma americana da ginástica artística, da ginástica. E durante a pandemia, os Jogos Olímpicos eles foram adiados. E aí eu vi um vídeo dela, ela se acabando de chorar por causa do adiamento das Olimpíadas. Por quê? Porque ela queria se aposentar depois das Olimpíadas. E como as Olimpíadas elas foram adiadas por causa da pandemia, ela sabia que aquele sofrimento dela também ia ser adiado, porque todos os dias o sofrimento era muito alto, dores musculares, exercícios de alta performance. E aí Paulo se compara a um atleta assim. Então Paulo está dizendo para nós assim: olha, fazer a vontade do Espírito e submeter a sua carne à vontade do Espírito não é algo fácil, e não é algo que espontaneamente a sua carne e o seu corpo vai querer fazer. Então você, como um atleta, submeta o seu corpo, porque ele não vai se submeter sozinho. Crente, eu vou traduzir tudo que eu estou dizendo aqui para você entender. O seu corpo não quer jejuar. Aí você vai esperar vir uma vontade do além para você jejuar? Não, submeta seu corpo ao jejum. O seu corpo não quer orar. Mas eu vou orar sem vontade? Você vai orar até a vontade chegar. Porque você precisa submeter o seu corpo como um atleta submete ao seu corpo ao esporte. Agora ficou claro? Amém ou não amém? Está claro? Glória a Deus que está claro. E eu ainda vou falar uma coisa para você. Quando você começar a orar, estou sem vontade de orar, só começa. A primeira coisa que você vai dizer é assim: Senhor, olha, eu vim aqui falar com o Senhor, mas a minha carne está com zero vontade, eu estou sem a menor paciência, eu não sei nem por onde eu começo, mas eu quero te dizer que eu sou dependente do Senhor. Olha, eu sou fraco, eu sou limitado. A minha natureza, Senhor, é ruim, a minha carne é ruim, eu vim aqui com raiva de mim mesmo, porque eu queria vir aqui te amando, mas eu não venho com o meu coração cheio de amor pelo Senhor, mas eu venho com o meu coração sedento da tua misericórdia, porque eu preciso. Vai ver o que acontece. E eu duvido, irmão, que você, depois de 40 minutos orando, se você vai continuar com a mesma ideia que você tinha quando você começou a orar. Sabe por que não vai? Porque quando a gente caminha em direção ao Senhor, me vem sempre essa imagem na cabeça, a imagem do filho pródigo voltando para o pai. Quando o pai avista o filho lá longe voltando para ele, o pai se apressa e encontra ele no meio do caminho. Quando a gente se volta para buscar o Senhor, é mais ou menos isso que acontece. A gente dá um passo em direção ao Senhor, um passo na busca pelo Senhor, e o Senhor começa a vir nos encontrar. Porque o relacionamento, para existir um relacionamento, tem que ter vontade das duas partes, tem que ter ação das duas partes para que o relacionamento aconteça. E nós, na condição aqui de filhos que vamos nos relacionar com o nosso pai, precisa existir em nós um desejo, uma disposição de fazer algo para esse relacionamento, porque o nosso pai está sempre disposto a se relacionar conosco. Amém ou não amém? A gente entendeu aqui nessa parte que a gente precisa ser cheio do Espírito Santo, que a gente precisa buscar esse Espírito Santo continuamente.
E a gente entendeu que a gente tem que ter esse Espírito Santo para conseguir andar nele. Tá claro isso? Posso ir para o tópico 2? Vou lá. A segunda parte da nossa lição tem o seguinte tema: o confronto entre a carne e o espírito. Subtópico 1. Em termos espirituais, é a maior luta da vida do crente salvo. A natureza carnal, herdada de Adão, é alimentada pela concupiscência da carne. Ela se inclina para as estruturas pecaminosas criadas pelo diabo, com o objetivo de afastar os seres humanos para longe de Deus. Por isso, o apóstolo João escreveu: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Infelizmente, muitas pessoas que não querem saber de Deus, né? Elas são seduzidas e afastadas para longe de Deus por meio de vários instrumentos, pelas falsas religiões, pelo humanismo, materialismo e etc. Como resultado, as pessoas se esquecem de Deus e procuram agradar ao diabo e à própria natureza carnal, corrompida pelo pecado. Não por acaso, o apóstolo Paulo admoestou a respeito dessa luta entre a carne e o espírito em Gálatas 5, 16 e 17. Veja bem, o comentarista da lição aqui traz um comentário muito pertinente. A luta contra a carne e o espírito, ela não tem fim até que o fim venha. A luta entre a carne e o espírito, ela não cessa nesse plano. Como eu disse aqui na introdução da nossa lição. Nesse momento que você está aqui me ouvindo, está existindo uma guerra entre a carne e o espírito. E essa guerra é o tempo inteiro, aonde quer que a gente esteja, no que quer que a gente esteja fazendo. Porque mesmo nos momentos em que a gente quer fazer algo espiritual, melhor, às vezes a carne quer regar aquele ato espiritual com algo carnal. Às vezes, vou dar um exemplo aqui. Você fala assim: eu vou fazer um jejum, porque eu preciso mais de Deus, eu quero buscar a face do Senhor, eu quero uma resposta do Senhor, e você propõe no seu coração a jejuar. Jejuar é uma atitude espiritual? Não é espiritual? É espiritual. Aí o que a carne faz? A carne começa a querer te seduzir para você ter orgulho do jejum que você vai fazer. Louvar a Deus, e aí eu vou falar estritamente no ato de cantar, é uma atitude espiritual. Vou louvar ao Senhor, vou cantar para o Senhor. Beleza, é espiritual. Aí o que a carne faz? Ela quer tirar o mérito daquilo, ela começa a querer você se ensoberbecer ou se ensoberbar por você cantar bem. Não, porque tem que ter a técnica assim, porque tem que ter o melisma, não sei o que, parará, não sei o que. E tudo que seria usado para que você diminua e o Senhor cresça, agora é usado para você crescer e o Senhor ser só um adendo ali da sua apresentação, do seu espetáculo de cantar. Entende que a guerra contra a carne e o espírito é o tempo inteiro? A gente precisa ter, inclusive, irmãos, a observância para que aquilo que a gente faz como espiritual não seja revestido de carnalidade. Ora, veja bem. É porque eu quero pregar, eu quero ser um pregador, eu quero que o Senhor me use nos dons. Irmãos, vou compartilhar uma coisa com os irmãos aqui que eu vi recente. Eu estava viajando a trabalho, e aí, como à noite eu tive folga do trabalho, aí eu fui na igreja, lá onde eu estava. Fui cultuar com os irmãos. Aí uma irmã foi pregar, deram uma palavra a ela, e ela já se apresentou assim: olha, eu sou pastora, eu sou profetisa, caçadora de demônio. Eu dei um pulo da cadeira assim. Hã? Como assim? Irmão, se o Senhor te deu um dom, se o Senhor tem te usado, que seja para a glória dele. Porque olha como a carne faz. A gente vacila um pouquinho e a gente começa a querer se tirar orgulho de algo que nem é nosso, é Deus que nos dá. Vê como
A nossa observação, a nossa observância precisa ser constante, porque essa guerra entre a carne e o espírito vai tentar todo o tempo nos desviar do propósito de andar e de viver no espírito. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém ou não amém? Então, se você está me ouvindo aqui, você é diácono, você é diaconisa, você é pastor, você é pastora, você é ministro de louvor, você é missionário, não importa o que você faça, tenha consciência de que o que você faz, que é o dom do Espírito, a gente vai falar disso já já, é para o uso comum do corpo de Cristo, para desenvolvimento do corpo de Cristo, para o nome e o corpo de Cristo serem glorificados. Sim, o irmão Erickson, tem um microfone aí? Tem, o irmão Erickson vai fazer uma A paz do Senhor, observação. bom dia. É porque veio um texto, diante do que o senhor relatou aí agora, ele está em 1 Coríntios 4, apenas o versículo 7, que diz assim: porque quem te faz diferente? E que tu tens que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não o houveras recebido? Nada é seu. O que você tem, é o resumo do que o irmão falou ali, nada é seu. Aí como é que você se comporta com algo que você recebeu como se você tivesse gerado? Como é que você se orgulha de algo que não foi você que produziu? Vê que a gente não pode deixar de observar as intenções do nosso coração. A gente não pode deixar de observar o que a gente tem feito, o que a gente tem falado, como a gente tem procedido diante das coisas, porque um momento que a gente deixa de observar, na guerra entre a carne e o espírito, a carne acaba o quê? Vencendo. E olha, a melhor queda que a gente pode ter na vida é a queda de cair em si mesmo. Caia em si, irmão. Caia em si e veja que tudo que você tem não foi porque você mereceu ou porque você fez, é porque o Senhor te deu, e seja humilde. Amém? Subtópico 2, as obras da carne. Veja bem, em termos bíblicos, do grego, sarx ou carne, é a natureza decaída do homem, cuja inclinação é a prática do que não agrada a Deus. Assim, as obras da carne, segundo a epístola aos Gálatas, são as práticas, atitudes, veja bem, pensamentos contrários à santidade exigida por Deus para os que são fiéis à sua palavra. Identificadas em pelo menos 15 tipos, sem fechar a lista, que fique de observação, pois o autor bíblico acrescenta, e coisas semelhantes a estas, essas obras podem ser classificadas em várias categorias. Veja bem, práticas sexuais ilícitas, está lá o versículo 5 e 19, práticas religiosas, mau relacionamento humano, vícios e maus hábitos. O apóstolo Paulo encerra essa parte da carta dizendo que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Duro, né, irmãos, de ouvir. E vou voltar aqui para a gente ver que práticas são essas. São tidas como práticas da carne: imoralidades sexuais, práticas religiosas, observem bem para isso aqui, práticas religiosas, mau relacionamento humano, vícios e maus hábitos. Opa! Duas coisas que me chamaram a atenção quando eu estava estudando a lição: práticas religiosas e vícios e maus hábitos. Porque as moralidades sexuais a gente está sempre tratando. Ou se não num culto ou numa escola bíblica, a gente trata em reunião de homens, em reunião de mulheres. A gente sempre aborda algo nesse sentido. Mas veja bem, práticas religiosas. O que seriam, irmãos, práticas religiosas que, ao invés de nos aproximar, nos afastam de Deus?
Porque o que o texto está propondo aqui é que existem práticas, e eu vou repetir, religiosas, que não tem nada de religião, é obra da carne. E ainda diz que quem pratica essas obras religiosas não herdarão o reino dos céus. Veja bem. Há um tempo atrás eu li um livro, que o nome do livro é O Reino de Ponta Cabeça. O Reino de Ponta Cabeça. E o escritor do livro, ele traz ele faz um apanhado, ele faz um estudo sobre os grupos religiosos que dominavam na época de Jesus. Todos eram grupos religiosos. A gente tinha os fariseus, a gente conhece os fariseus, a gente tinha os saduceus, a gente tinha outros grupos religiosos, helenistas, e enfim. Cada grupo religioso desse desenvolvia ou defendia uma prática que para eles era o certo a ser feito. Então, alguns desses grupos tinham uma extrema observância ao ritual litúrgico, mas essas pessoas, elas não se resguardavam espiritualmente. Ou seja, tinha um rito dentro do templo, eles resguardavam a prática, a liturgia cultual, mas na vida pessoalmente deles, não existia essa mesma observância. Ou seja, era uma hipocrisia, porque pregava aquilo que não vivia. Um outro grupo, se achando mais santo, fazia o seguinte: não, porque essa prática aí é só ritual, o que importa é a sua vida. Mas aí desprezava mandamentos que deveriam acontecer. Aí os essênios, por sua vez, falavam: não, isso aí tudo é obra de engano, eu vou me rebelar aqui, eu não vou mais me envolver com ninguém, bora morar no deserto. Aí os zelotas, que era outro grupo religioso, falavam assim: ó, a gente vai quebrar tudo. Eu estou sintetizando aqui, irmãos, só para nível de ilustração, para você imaginar uma coisa na sua cabeça e você entender onde eu quero chegar. Cada grupo religioso desse aqui defendia uma coisa e tratava aquilo como certo. Só que, no entanto, Jesus vem e diz assim: olha, está todo mundo errado. Você precisa viver o que você prega, você precisa pregar o que você vive, você tem que viver em comunidade, não adianta esse negócio de ir para o deserto, você tem que ser manso e humilde, se alguém bater na sua face, dê o outro lado. Jesus vem, contesta todo mundo e diz assim: olha, tem um caminho para você chegar ao Pai, e o caminho sou eu. Ele se coloca como o exemplo a ser seguido para chegarmos a Deus. E aí eu vou voltar para a lição aqui agora. Muitas das vezes o rito religioso que a gente segue não é tomado do exemplo de Jesus. Veja bem, não adianta a gente ter um modelo de culto, a gente pregar um tipo de evangelho que Jesus não é o exemplo. Essa religiosidade que a gente está pregando e vivendo é uma religiosidade que vai nos levar para o inferno. Olha que negócio tenebroso de se dizer e de se pensar sobre isso. Aí você pode estar me assistindo pela internet perguntando assim: pastor, o senhor está me dizendo que eu posso ser religioso e ir para o inferno? É exatamente isso que eu estou dizendo para você. Se você não nascer da água e do Espírito, se você não tomar Cristo como seu exemplo, se você não buscar pautar a sua vida pelos valores que a palavra do Senhor instrui, você pode estar vindo todo dia para essa igreja ou para qualquer outra, ou para qualquer outra religião, e você vai ir para o inferno. Porque o Senhor, Ele diz assim: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se o modelo religioso que você segue, Jesus não é o parâmetro, essa religiosidade não te leva para o céu. Amém ou não amém? Olha, irmãos, eu falo para vocês assim: olha, eu fico com meu coração apertado, porque eu preciso ensinar e eu preciso viver. A grande diferença do professor de escola bíblica para qualquer outro professor é porque eu não posso chegar aqui e eu dizer para você uma coisa que eu não acredito ou uma coisa que eu não vivo. E às vezes eu vou dizer para os irmãos, eu oro e eu digo assim: Senhor, me ajuda a ser parecido com o Senhor, porque se eu não tiver caminho nesse caminho, eu sei que a minha salvação vai estar comprometida.
A outra coisa que o texto, que o comentarista da lição traz para nós aqui, os irmãos estão me ouvindo bem? Amém? É que existem hábitos, existem vícios que também podem nos levar ao inferno. O comentarista da lição, ele traz, e a gente precisa observar por quê. Tem coisas que você talvez pratique, você faça, e você acha que é um hábito só seu. Mas como a gente leu no comentário aqui, tudo que não vem do Espírito é da carne. Tudo que você faz que não é motivado pelo Espírito é da... Se você tem um hábito, se você tem um vício, o seu hábito e seu vício foi gerado pelo seu Espírito? Não. E foi gerado por quem? Pela carne. Muito cuidado com os nossos hábitos, ou os nossos maus hábitos, e com os vícios que nós temos, principalmente aqueles que são de estimação. Principalmente aqueles que você fala assim, ah, mas é da minha cultura. Ah, porque eu fui criado assim, eu nasci assim, Gabriela. Você vai assim para o inferno. Olha, a palavra do Senhor nos diz que se algo nos faz pecar, um membro nos faz pecar, arranca um membro e vai para o céu ser um membro, do que o corpo todinho para o inferno. É uma das coisas mais difíceis de se falar, irmãos, e de se fazer mais ainda. Mas é a mais pura verdade, e a gente precisa ter isso em mente. Porque tem coisas que a gente gosta de fazer, mas que não glorifica a Deus. Poxa, mas se eu deixar de fazer, se eu deixar de ir em tal lugar, se eu deixar de fazer tal coisa, eu vou sentir como se não fosse eu. Eu acho que se eu fizer uma coisa dessa, irmão Erickson, eu acho que eu perco uma identidade. Pois providencia uma identidade nova. Pois é ótima, né? Não sei na região se vocês falam isso aí, mas eu falo, pois providencia uma nova identidade. Porque foi para uma nova vida que o Senhor te chamou. E tem hábitos, tem maus hábitos, maus costumes que nós temos que foram desenvolvidos pela sua carne, que você precisa abrir mão deles para viver uma nova identidade que a nova natureza em Cristo nos dá. Amém ou não amém? E o tempo está corrido e eu ainda tenho que continuar aqui. Tendo falado das obras da carne, eu queria entrar no ponto 3 aí, que é o avivamento pelo fruto do Espírito. Então, antes de a gente tirar nesse tópico 3, eu queria que você abrisse primeiro a sua Bíblia em 1 Coríntios, o capítulo 12. Quem achar, lê para mim. Vamos fazer uma leitura um tanto extensa, são 11 versículos, do 1 ao 11. Irmã Lúcia ali. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que reis, gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de cooperações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque o que é pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência.
e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de cura, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e o outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Pronto. Esse texto, irmãos, porque eu queria que a gente lesse. Porque a gente está vendo aqui dons, para você não esquecer mais nunca, dons do Espírito. Observem que tudo que nós lemos aqui como dons do Espírito, eles partem de uma premissa espiritual. Dom de línguas, dom de interpretação de línguas, palavras de discernimento, enfim. São coisas que não podem ser desenvolvidas pela natureza humana, porque a essência não é naturalmente humana. O dom do Espírito parte do Espírito para nós como algo de fato sobrenatural, não é humano. E tem um ponto nessa passagem aqui que é muito pertinente. O versículo 7 diz, olha, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o aproveitamento comum. Veja bem, porque a gente vai fazer essa diferenciação no próximo tópico aqui, então eu quero que você fique com isso aqui claro. Um só Espírito, que se manifesta nos dons que são vários dons aqui, para o aproveitamento comum do corpo de Cristo. O dom que você tem não é para a elevação de você mesmo, é para o uso comum do corpo de Cristo. Os dons espirituais, eles cumprem o propósito de edificar a igreja. Os dons do Espírito são para que a igreja seja fortalecida, seja admoestada, seja abençoada, seja agraciada, tenha discernimento, tenha manifestação de cura, para a igreja. Tá claro isso? Porque a gente vai ver que o fruto do Espírito ele vai agir numa frente diferente. E veja, é o mesmo Espírito que opera tudo e em todos. É o mesmo Espírito que vai distribuir ou vai agir na vida de cada um conforme ele mesmo quer. Ah, mas e o fruto do Espírito, então? Já que a gente entendeu o dom, vamos entender o fruto? Eu pedi para o irmão Erickson ler para mim ali. Gálatas capítulo 5, você pode abrir aí na sua Bíblia. Gálatas capítulo 5, versículo... Nós vamos ler do versículo 19 ao versículo 25. Versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Pronto. Chegamos aqui agora no momento importante dessa aula. Eu quero que você prestasse bastante atenção. Irmãos, não sei se vocês perceberam. Caso não tenham percebido, eu vou passar um marcador de texto aqui para destacar.
que os dons do Espírito, eles são essencialmente espirituais, como eu disse. Mas quando a gente lê o fruto da carne, no 19 aí, mas as obras da carne são manifestadas, e aqui estão adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio. Eu não vou nem terminar de ler, mas já começam a observar que isso é bem humano. Ao passo que o fruto do Espírito, ou melhor, que o dom do Espírito é espiritual, parece até redundante, a obra da carne não tem coisa mais carnal do que isso aqui não. É bem da nossa natureza adâmica mesmo. Isso que a gente lê da obra da carne. E logo em seguida, no versículo 22, aí ele começa a dizer, olha, mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, é alegria, é paz, paciência, bondade, benignidade, é fé. Observem que, quando a gente fala do fruto do Espírito, a gente está falando de características que me desenvolvem, ou que desenvolvem em mim, um caráter mais parecido com o de Cristo. Observe que o fruto do Espírito, ele, ao frutificar em mim e em você, ele nos transforma em alguém mais parecido com Jesus. Enquanto que o dom do Espírito, ele não tem esse caráter intro. Ele tem uma característica extra, é para fora, é para a igreja. O dom do Espírito não é para mim. Está ficando claro o que eu quero dizer aqui, irmãos? O dom do Espírito não é para mim, o dom do Espírito é para você, irmão. Deus, o Espírito Santo, desenvolve em mim um dom e eu vou servir a você com o dom que o Espírito Santo está desenvolvendo em mim. Mas o fruto do Espírito é para mim. Para me desenvolver, para me transformar em alguém mais parecido com o Senhor. É para transformar o ambiente onde a gente está, é para deixar o ambiente em que a gente está um ambiente celestial. O fruto do Espírito, ele vai trazer essa característica de que, imagina, irmãos, uma sociedade em que todo crente frutifica esse fruto aqui. Imagina uma sociedade que todo crente, ele tem amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Os irmãos conseguem imaginar se nessa igreja aqui, eu não sei hoje quantas cadeiras a gente tem aqui na igreja, mas sei lá, 2.000 cadeiras, talvez a nave da igreja, a gente tem 2.000 cadeiras aqui? Tem. Então imagina que 2.000 pessoas sentadas aqui participam do culto e que congregam com a gente. Se essas 2.000 pessoas tivessem frutificadas na sua vida o fruto do Espírito, eu tenho certeza que a cidade de Feira de Santana todinha ia ser impactada por essa diferenciação. Porque o fruto do Espírito me transforma. E aí imagina, se na empresa onde eu trabalho, digamos assim, tem 10 pessoas lá que frutifica o fruto do Espírito. Eu tenho certeza que o ambiente dessa empresa ia ser mudado. Eu preciso deixar que o Espírito Santo frutifique em mim, não apenas porque eu preciso, mas é porque eu vou conseguir influenciar o ambiente onde eu estou. Ok? Quero dizer para os irmãos, na terceira parte da nossa lição, que é onde a gente está entrando agora, o comentarista fala do avivamento pelo fruto do Espírito. E ele diz assim, olha, dons e frutos do Espírito são características essenciais para a vida e o caráter cristão. E aí eu repito, o dom do Espírito é para a edificação da igreja, o fruto do Espírito é para a minha própria edificação. O uso dos dons espirituais sem a prática do fruto do Espírito pode ser apenas uma demonstração de egoísmo e exibicionismo. Frisa nisso aqui que eu vou te falar. Nem todo cristão são ou serão portadores de dons espirituais. Mas todos devem experimentar e testemunhar o fruto do Espírito na sua vida.
Amém ou não amém? Olha, nem todas as pessoas que estão me ouvindo aqui serão usadas pelo Espírito Santo para desenvolverem dons espirituais. Mas o fruto do Espírito é necessário que cada um de nós aqui busque o Espírito Santo para que ele frutifique em nós. Tá claro o que eu quero dizer? E a gente precisa buscar esse frutificar do Espírito de fato, porque se o Espírito Santo não frutificar em nós, a gente vai incorrer num perigo muito grande, que é o que eu falei no início da aula aqui. Eu tenho 10 minutos só, eu vou correr, porque dá tempo, tá? Já estou encerrando. Mas olha, a sociedade e a religião humanista fez uma cópia, não propositalmente, mas o inimigo tem suas artimanhas. E aí criou, na sociedade, no meio que a gente está inserido, costumes, hábitos que parecem, que dão uma lembrança de que são fruto do Espírito, mas na verdade não o são. E a gente precisa entender isso aqui, por quê? A diferença vai estar na essência da coisa toda. Veja bem, se o fruto do Espírito aqui, primeiro que fala é o quê? Amor. Esse amor que vem do fruto do Espírito é um amor que faz uma referência ao amor ágape, é um amor altruísta, é um amor que eu faço porque o outro precisa, não porque me faz bem. É um amor que eu não espero receber nada em troca, e é um amor que eu vou cumprir mesmo que não me seja agradável. Veja bem, tem pessoas que dizem que fazem caridade porque se sentem bem em fazer a caridade. Que amor tem nisso, se você faz porque você se sente bem? Já parou para pensar nisso? Ah, por que você faz caridade? Ah, porque eu me sinto bem. Ah, então quer dizer que se você não se sentisse bem, você não fazia caridade? Irmãos, eu não faço caridade, eu não ajudo o próximo, não é porque eu me sinto bem, eu faço porque ele precisa, ainda que isso me custe alguma coisa. Então, a essência do fruto do Espírito é diferente da essência da religião humanista. A gente entende que amar é altruísta, mas o mundo lá fora entende o mesmo amar como permissividade. Porque se você faz alguma coisa e eu corrijo você, por amar você e ver que aquilo vai te fazer mal, e fala assim, ah, você não ama, porque que amor é esse que tolhe, que segrega? Você está me segregando, você não ama. Estão entendendo o que eu quero dizer aqui, irmãos? O mundo prega um amor, mas o amor que o mundo prega não é o amor do fruto do Espírito. Então a gente precisa se atentar para que a gente não esteja de repente se enquadrando ou praticando uma coisa que tem o nome do fruto, mas na essência não é o fruto. Veja bem, o fruto 2 fala sobre alegria. Essa alegria que o fruto do Espírito desenvolve em nós é uma alegria, irmão, que é a alegria de salvação, é uma alegria que eu tenho felicidade na minha vida mesmo estando triste, porque é uma alegria que não consiste nas situações que eu estou passando, é uma alegria que está firmada numa vida futura, é a alegria do Senhor que me dá força. Então não se engane achando que, porque o mundo prega uma alegria, porque vai para um show, porque se droga, porque tem uma overdose, e acha que isso é alegria. Não, tem até o nome de alegria, parece que é um fruto, mas não é. Paz. Irmãos, a paz do fruto do Espírito não é a comodidade de tudo no seu devido lugar, não. Às vezes nós estamos passando, e os irmãos vão concordar e vão entender o que eu quero dizer assim, passando por verdadeiras guerras. E quando nós temos o fruto do Espírito, nós estamos em paz. Ah, mas o mundo está caindo na sua cabeça, eu estou em paz. Ah, mas a enfermidade bateu na sua porta, irmão, eu estou em paz. Vai dar tudo errado, a empresa vai fechar, a conta não fecha, eu estou em paz. Porque eu sei onde a minha fé está firmada, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é fiel. Eu estou em paz. O mundo não pode conhecer essa paz, irmão. O mundo não entende, porque muitas vezes as coisas acontecem na vida do crente, e era para ele decidir, não, fala assim, agora fulana, meu Deus do céu, vai morrer. Vai morrer porque ela não vai conseguir passar por isso aqui não, e te encontra rindo, com alegria e em paz. Por quê? Porque só o fruto do Espírito faz isso.
Então, a paz não é necessariamente a ausência da guerra. Às vezes não tem guerra instaurada, mas o clima, a animosidade é tão grande que mesmo sem ter guerra já não tem paz. Mas a paz do Espírito excede todo entendimento. Vou fazer só mais um comentário aqui, encerrar, porque eu não vou falar de todos os frutos, irmãos, mas veja bem. Benignidade, bondade, temperança, irmão, a temperança aqui, que o fruto do Espírito traz para a gente, é a capacidade que vem da parte do Espírito Santo, de você ter autocontrole, de você submeter sua carne, temperança, é o teu domínio sobre mim, ao ponto de eu submeter a minha carne à vontade do Espírito e suportar isso o tanto que for necessário. Paulo era um homem temperado, ou eu acho que era, pelo menos ficou depois que o Senhor falou com ele, disse assim, Paulo, que ele falou, porque tira esse espinho da... minha graça te basta, minha graça te basta. Aí Paulo, eu não tenho muito o que fazer agora, eu preciso agora sustentar minha guerra aqui e esperar até que ele tire o espinho ou que me leve para a glória. É aceitar. O mundo prega diferente. Às vezes o mundo acha ou prega que essa característica aqui se resuma tão somente a você desenvolver um ânimo temporário para passar por uma luta, por uma adversidade, mas não. Porque o fruto do Espírito, ele tem características que apontam para a eternidade. Então ter domínio próprio é você saber refrear sua língua. E não é para esperar um momento passar para você despejar seu veneno, não. É você calar sua boca e acabou, e levar aquilo ali para a eternidade, se for o caso. Porque o temperado aqui é você ter a capacidade de você se submeter. Então, os irmãos conseguem observar que o fruto do Espírito é diferente do que essa falsa harmonia ou essa falsa conjuntura que a sociedade criou? Prega, ensina isso, de repente a gente vê as pessoas até parecerem que são boas, mas para olhar a raiz da coisa toda para você ver se não é diferente do fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito, irmão, só pode ter quem tem o Espírito. Tem coisa que parece lá fora que é o Espírito Santo. Porque fulano é bom, porque fulano faz caridade, porque fulano é temperado, porque fulano é longânimo. Ele não é. Pô, pastor, você é cruel falando isso. Eu não sou cruel não, irmão, eu sou crente. Eu creio no que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o fruto do Espírito só pode ter quem recebeu o Espírito. Quem não recebeu o Espírito não tem condição de frutificar o fruto do Espírito. Você está aqui nessa manhã me ouvindo, e você foi trazido aqui nessa manhã porque o Senhor trouxe você. Você está me ouvindo aqui, não se engane você que foi obra do acaso, e que você veio para cá hoje porque o universo conspirou. Não foi não. Você veio aqui hoje porque o Senhor te trouxe para dizer para você assim, filho, filha, eu quero levar você para um nível de intimidade mais alto comigo. Eu quero levar você para uma nova experiência na caminhada comigo. Eu quero frutificar o fruto do meu Espírito em você. E alguns aqui o Senhor talvez esteja querendo dizer assim, olha, além do fruto eu quero te dar o dom do Espírito. Só que tem coisa que o Senhor dá para a gente aprender, mas tem coisa que Ele só dá quando a gente aprende. Você veio aqui nessa manhã hoje para você aprender, para depois Ele te dar. Você viu aqui nessa manhã, esse trimestre inteiro que nós passamos, semana que vem a gente termina esse trimestre, mas olha, até aqui, até o dia de hoje, 19 de março, o Senhor vem preparando você, vem ensinando você, capacitando você de intelecto, para que sua fé seja aumentada, você ponha a sua fé no lugar certo, para receber o que o Senhor tem para nós. Eu creio que o Senhor vai fazer, ou vai despertar um grande avivamento nessa nação, e eu quero que comece em Feira de Santana, e melhor, eu quero que comece em mim. Mas se eu fosse você, eu dizia, não Senhor, comece em mim. Você veio aqui nessa manhã, porque o Senhor quer levar você no nível mais profundo de intimidade com Ele. O Senhor quer desenvolver em você o fruto que somente o Espírito Santo dele pode desenvolver em você. Você veio aqui nessa manhã porque o Senhor tem um interesse, o Senhor está empenhado em fazer você viver em Espírito, andar no Espírito.
Amém ou não amém?